liderança compartilhada. Essa expressão poderá soar nova para alguns, mas trata-se de uma antiga ideia presbiteriana. O artigo 36 da Constituição da IPB, em sua letra G, afirma que é atribuição do ministro exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo de governo. Você poderá chamar isso de poder colegiado, se quiser. Ele é exercido não só pelo pastor, que é o presbítero docente, mas também pelo presbítero regente. O poder de ambos é igual. Por essa razão, o artigo 52 de nossa Constituição diz que o presbítero tem, nos concílios da Igreja, autoridade igual à dos ministros. Portanto, o sistema presbiteriano de governo é um sistema de liderança compartilhada. Mas, na verdade, a ideia de liderança compartilhada é muito mais antiga do que a Igreja presbiteriana. Na verdade, a ideia de liderança colegiada ou compartilhada é bem mais antiga do que a própria Igreja presbiteriana. Em Êxodo 3,16, encontramos a ordem de Deus a Moisés para que fosse ao Egito e reunisse os anciãos, o grupo formado pelos cabeças das famílias de Israel, e lhes dissesse que o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não se esquecera deles. E não apenas isso. Mas o Senhor determinou que Moisés fosse ao faraó com os anciãos, o que a tradução grega do Antigo Testamento chama de conselho de presbíteros. Aliás, essa mesma expressão, tão familiar para nós, aparece na instituição da Páscoa. Moisés comunicou as ordens divinas ao conselho de anciãos, que deveria instruir o povo. Eram os líderes do povo. Outro exemplo de liderança compartilhada no Antigo Testamento nós encontramos em Ruth. No capítulo 4, nós lemos que Boaz chamou o primeiro resgatador de Ruth e se propôs a comprar tudo que havia pertencido a Elimeleque, a Quilion e a Malom, bem como se propôs a tomar a mão da viúva Ruth em casamento. Boaz fez isso na presença dos anciãos da cidade. Mais um exemplo de liderança compartilhada no Antigo Testamento. Esdras, capítulo 10, verso 8, se refere a uma situação de transgressão da lei de Deus por parte do povo e vemos a disciplina colocada nas mãos de um conselho formado por príncipes e anciãos. Quando olhamos para o Novo Testamento, certamente vamos encontrar também a liderança colegiada. Encontramos Jesus chamando 12 discípulos. 3 deles, Pedro, Tiago e João, tiveram oportunidade de estar mais próximos do Mestre, em pelo menos 2 ocasiões, conforme sabemos, no Monte da Transfiguração e no Monte das Oliveiras. Mas isso não deu a esses 3 discípulos mais autoridade, não lhes deu autoridade sobre os outros, nem na ocasião e nem depois. Pedro se destacou após o Pentecostes como o mais articulado e como líder do grupo, mas na hora da decisão sobre as exigências que se fariam aos gentios, um concílio foi convocado. E Lucas nos informa, em Atos 15, versículo 6, que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para discutir a questão. Paulo tinha uma opinião bastante forte a respeito do assunto. Pedro e Tiago foram oradores de destaque naquele concílio. Mas Lucas informa, em Atos 16, 4, que em sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas entregavam às igrejas, para que as observassem, as decisões tomadas, diz lá, pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Eles haviam tomado a decisão. Paulo não estranharia, então, a expressão liderança compartilhada, afinal,
ele mesmo havia promovido em cada igreja a eleição de presbíteros. Não restam dúvidas quanto à origem bíblica e quanto à base constitucional para a liderança compartilhada, que é o próprio sistema de governo da EPB. Mas isso não significa que esse sistema possa ser adotado sem problemas. Com nossa inclinação humana para a rebeldia e marcados pelas limitações, nós mesmos nos encarregamos de criar empecilhos para o bom funcionamento do sistema bíblico de governo da igreja. Vamos analisar alguns desses perigos. O primeiro que quero mencionar é a tentação de um líder isolar-se em função da velocidade ou do estilo. É que quando trabalha sozinha, uma pessoa terá mais facilidade de ditar o seu próprio ritmo a partir de suas preferências e recursos. Mas quando se trata de um grupo, o ritmo do trabalho dependerá da participação, do temperamento e dos recursos dos membros desse grupo. O andamento se tornará mais lento, as discussões mais longas, as decisões mais difíceis. Isso poderá incomodar líderes que não têm paciência para esperar por todos. Do mesmo modo, um líder trabalhando sozinho seguirá e imprimirá ao trabalho o seu próprio estilo. Mesmo que um dia peça a opinião de alguém, ele fará o que quiser, elegendo ele mesmo as suas prioridades e linhas de ação. Se não tiver em alta consideração o trabalho de equipe, um líder não terá respeito por outras opiniões. Não crendo que haverá bem maior em se seguir a opinião do grupo, e não apenas a sua. Daí a tentação de se atropelar os companheiros e continuar sem eles. Mas isso só ocorrerá se faltar a consciência da origem bíblica da liderança conciliar para a igreja, onde não há conselho, diz nos Provérbios, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. No âmbito de liderança compartilhada dos conselhos das igrejas, o peso dos conselheiros será ainda maior e a vantagem de sua contribuição muito mais significativa. Outro perigo da liderança compartilhada é a tentação de se formar subgrupos de tendências semelhantes. Os membros do conselho não podem ser ingênuos quanto a esse perigo. Na verdade, trata-se de uma forte tendência a ser combatida. Seja o grupo pequeno ou grande, seu trabalho poderá ser minado se alguns participantes discutirem e resolverem coisas antes e chegarem para a reunião com a sua posição já tomada. Não vão querer discutir mais nada. E mesmo que alguém se gaste defendendo outro ponto de vista, a posição dos outros já está tomada. E já estão prontos para votar, demonstrando desprezo pelo sistema que um dia declararam aceitar. Conselheiros tementes a Deus e que respeitem o sistema bíblico de liderança se recusarão a participar de algo semelhante e denunciarão essa tendência se ela ocorrer e se for verificada. Com base na Escritura e com base em nossa Constituição,